Aqui em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, Jesus disse assim, ó: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Quem está me entendendo aí? Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Laís, aquela menina que foi curada não está aí hoje? Cadê ela? Ela está ali? Vem cá, minha filha, vem cá. Vem cá, ajuda ela, Laís. Pode vir com ela. Você é amiga dela? Ela está com o bebê? Vem cá, minha filha. Ela tem um testemunho aí poderoso aí para contar. Vem cá, vem cá. É aqui na fé mesmo. Vamos embora. Como é que você está? Boa noite, gente. Paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Gente, ela nem sabia que estava grávida, ou se sabia, tinha pouco tempo que sabia. Mas um dia ela veio aqui numa quarta-feira e Deus me usou e Deus tocou na vida dela. Eu quero que ela compartilhe aqui. Depois passou um tempo e aí a barriga cresceu, o neném nasceu. Mas eu quero que ela conte aqui como que ela chegou aqui naquela quarta-feira. Quanto tempo atrás? Qual é? Hã? Foi um ano. Um ano atrás? Pode vir aqui, Laís. Fica aqui do lado dela aqui, que você vai lembrando aí que você ajudou muito ela. É só ficar aí que vai pegar o microfone. Amém? Só ficar aí. Como que você chegou aqui naquela quarta-feira? Você lembra como você chegou? A sua cabeça, a sua mente, os seus sentimentos, o seu coração, devido ao problema. Como que você chegou aqui? E você pode falar e depois fala do problema para as pessoas aí. Se eu chorar, gente, é porque é muito emocionante. Ai, meu Deus. Ai, Deus. Fica com o neném aqui. Eu cheguei aqui desiludida, com muito medo, porque a minha família ela tem índice de câncer. E aí o meu avô, ele estava com câncer, foi curado em nome de Jesus. E eu tive um problema. Eu estava com os seios saindo muito sangue, secreção, fiz... Como é que se fala? Como é que fala o nome? Mamografia. E aí a doutora pediu também no colo do útero, porque eu tava com lesões no colo do útero. Ela chegou pra mim e falou: vou passar uma biópsia pra você, porque você tá com muitas lesões. E deu alteração quando eu fiz um Papa Nicolau. Deu como se eu já tivesse com um pré-câncer. Aí isso mexeu muito com a minha família, todo mundo ficou desolados. E aí eu comecei um tratamento para poder ver se curava. Eu tinha endometriose, mioma, ovário policístico e eram só, graças a Deus. E aí ela falava todo mundo... Só isso tudo? Só isso tudo. Só isso tudo, né? No caso, eu tinha 22 anos quando eu descobri praticamente. Aí eu fiquei 22, 23 e agora, em nome de Jesus, eu vou fazer 24. Quando você chegou aqui na quarta-feira, como é que você estava? Eu estava muito triste porque eu tinha ido fazer o exame para poder ver se realmente poderia ser um câncer. E eu cheguei aqui pensando, eu já tinha escrevido cartas para me despedir da minha família, porque eu achava que eu ia morrer. Eu tinha muito medo de morrer porque eu estava vendo meu avô do jeito que ele estava. Eu falava, gente, isso é de família, porque a minha outra tia também teve na garganta e a minha outra prima também... Outra prima não, no caso, a minha outra tia também é muito de família.
Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu pensava todos os dias, eu vou morrer, eu vou morrer. Quando eu cheguei aqui na igreja... Você fez carta de despedida? Sim, eu fiz uma carta de despedida. Eu falava muito pro pai da minha filha. Uma pessoa vai viver sua vida. Eu comecei a me isolar perfeitamente. Eu botei literalmente na minha cabeça que eu ia falecer. Eu falei, eu vou morrer. E ele falava, você não vai morrer. Minha mãe ficava, você não vai morrer. Mas eu botei aqui na cabeça que eu iria morrer. E toda gente falava, você não pode ter filhos, você não pode ter filhos. E eu falei, tá, tudo bem, seja feita a vontade de Deus. Eu cheguei aqui na igreja, a Laís me acolheu muito bem. Desde então ela sempre esteve comigo. E aí... E como é que você chegou com a sua saúde aqui? Vamos lá, no milagre agora. Eu cheguei com esse pré-câncer. Cheguei com esse... Aonde? Foi no colo do útero. Mas como eu tava meio que, tipo, o sangue tava ruim, foi uma coisa muito doida. E aí os meus seios estavam com sangramento. Aí o pastor falou que se alguém quisesse uma cura, viria à frente. Eu senti no coração que eu tinha que vir à frente. E aí eu vim, ele perguntou... Eu falei o que eu estava sentindo. Saía secreção no bico do seio, não era isso? Sim, saía secreção no bico dos meus seios. Isso. E você tinha caroço, tipo íngua, assim, não era? Que você não conseguia mexer? Sim, e doía bastante. Eu não conseguia mexer, comecei a tomar os remédios para ver. Mas no dia que você veio aqui, você não conseguia mexer. Na hora que eu orei, você já mexeu? Lembra disso? Sim, mexi. Assim que o pastor orou, eu comecei a mexer. O braço que você não podia movimentar porque doía, né, com aqueles caroços, sei lá, ou caroço, tipo uma íngua. Na mesma hora você conseguiu mexer o braço. Foi isso ou não foi? Foi exatamente. Ele orou e repreendeu, falou que eu ia ser curada, eu acreditei. Só que eu ainda falei, pastor, faltam 2 meses para minha biópsia sair. Ele falou, vai sair, você não vai ter nada, em nome de Jesus. E eu falava com a Laís, falta tantos dias. Eu fiquei numa contagem regressiva. E como é que você chegou aqui? É porque faz um tempo você não está lembrando. Tinha um pano, alguma coisa para tampar o seio, para não sair para a roupa, alguma coisa nesse sentido, da secreção. Foi um sutiã normal mesmo. Aí eu botava o sutiã e quando sangrava muito eu botava um paninho para poder... Eu mandei foto até para a Laís também. Como que tava? Isso, como que tava, o buraquinho que tinha. E tava um buraco lá? Aí como é que era a foto? Tinha um buraco no seio dela e saía pus e sangue. Assim, ela até falou, desculpa te mandar essa foto e tal, mas era pra eu ver. Porque ela queria que eu visse o milagre, porque Depois que eu orei. depois que o Senhor orou, ela não... Ela mandou as fotos de como tava. De como tava, exatamente. Aí tinha um buraco que saía pus e sangue, assim. Um buraco que saía pus e sangue. Sim, foi. Aí você botava um paninho para não passar para roupa, alguma coisa nesse sentido. Às vezes. Não ficar encostando também, ter artrito. E naquela mesma semana, você voltou no domingo, de quarta para domingo. Quando eu orei, o que aconteceu de quarta para domingo? Secreção continuou? Não, parou. A secreção, ela parou, graças a Deus. E o buraquinho começou a ir fechando aos pouquinhos. Então era um buraco que tinha. Era eu não vou mostrar a foto, né, gente? Mas a Laís viu e era um buraco mesmo, um buraco bem estranho. Cada vez ficava crescendo. E... Não era no... Desculpa a expressão. Não era no mamilo. Era o quê? Tipo numa lateral, do ladinho? Era tipo meio que do ladinho. O negócio estava esquisito, não estava, gente? Eu jurava que era pelo mamilo, eu jurava. E agora era em outro local que estava saindo, né? E no domingo já não saiu nada. Você já foi para casa sem dor, não foi? Na quarta-feira? Foi. Eu fui para casa já sem dor, conseguia mexer os braços. Você dormia até a quarta-feira com dor? Como é que era? Eu não dormia com dor e com a preocupação muito grande também. Eu ficava bem aflita. E quando você foi na quarta-feira, de quarta para quinta, dormiu? Dormi, graças a Deus. Dormi muito bem. Tranquilizei a cabeça e acreditei que eu iria ser curada. E eu fui. Amém? Glória a Deus. Elaine, cadê a Elaine? A Elaine. Vem cá, Elaine. Vem cá, vem. Vem cá. Olha que legal. Vocês vão dizer, o que a Elaine tem a ver com isso? Ela teve um dia desse aqui, né, Elaine? Tem o quê? Uns 3 domingos atrás? Vem cá, minha filha, chega pra cá. O que te chamou a atenção quando você viu ela
com um bebezinho no colo aqui? Me assustei. Fiquei em choque. Aí eu falei assim, esse neném é seu? Ela é. Aí eu falei, e você dá mamar a ele? Aí ela, dou, normal. Falei, gente, o pastor sabe que tu tá aqui, um milagre. Aí fui atrás do Senhor para mostrar ela. Vocês entenderam, gente? Por que ela ficou assustada positivamente? Amém? Porque ela achou incrível que o seio que estava com problema, né? E eu lembro que ela disse assim, o bebê, o amamento nos dois, tranquilo. Sim, é nos dois, normalmente. Graças a Deus. E o leite à vontade. Muita coisa. Tanto que ela é muito gorda. E é só peito, gente. Não tem mamadeira. Amém, minha gente? E aí você ficou surpresa com isso? Eu fiquei surpresa, porque acompanhamos, né, o processo dela. Você estava na quarta quando eu orei? Tava. E aí ela foi embora. Aí depois ela falava que não sentia muita dor, não conseguia dormir. Inclusive ela tinha que ir no médico, né, uns dias depois. E quando ela retornou, ela falou assim, pastor, dormi super bem, não senti dor nenhuma. E a secreção? E a secreção foi embora. Ela andava realmente com uma flanelinha aqui assim, perto do, né, dentro do sutiã. E ela chorava muito, né? E a gente assim. Eu tenho vídeo quando eu orei ela, eu tenho um vídeo. Depois ela contou até o testemunho. Legal. E aí, não tem nada? Não. Fez o exame? Agora Chegou a fazer? Não, na época. fiz e deu que não tinha nada, graças a Deus. E ela falou pra mim assim, mas como? Se você tava cheio de lesões. Aí eu falei assim, acredito muito em Deus. Amém? Vale um aplauso para Jesus aí, bem forte. Ai, que maravilha. Que legal, né, minha filha? Que legal. Que alegria, né, gente? Esse é o poder de Deus, amém? Chegou aqui achando que ia morrer. Amém? É isso que Deus faz. É isso que a internet não fala da igreja, não fala dos pastores. Amém? Já tinha feito carta de despedida. A médica ficou, né? Eu acho que ela ficou com a cara da Elaine. Eu fiquei mais impactada porque ela gerou, né? Então teve o útero, onde estava todo inflamado, todo tomado, as lesões, e a mama, onde a criança necessitava de ser amamentada. Então eu fiquei... Os dois principais, vamos dizer, órgãos, né? Aquilo que ela precisava para ter o filho, não impediu dela ter o bebê. Não impediu. O milagre de Deus foi feito ali e eu E o bebê mamando. amando. As duas. Hã? O que houve com ela? A minha filha, gente, ela nasceu sem líquido amniótico. Ela ficou 2 dias na minha barriga. Eu fiquei 33 horas de trabalho de parto. Ela nasceu praticamente morta. E ela tá aí, graças a Deus, com vida. E as médicas diziam pra mim, quando eu tinha um descolamento de placenta, falava: espera que vai se expelir do seu corpo. Não te dou 1 semana. E ela tá aí com 3 meses. Traz ela aqui, Roberto. Glória a Deus. Amém? Que maravilha. A gente já apresentou ela? Não tem problema. Isso. Apresentou já, né? Em outro local. Aí ela aí. Qual o nome? Jade. Ai, que maravilha. O diabo queria acabar com isso, né, gente? Que coisa boa, né? Que maravilha. Tem alguém feliz aqui? Diga amém. Glória a Deus. O mesmo Deus que fez um milagre na vida dela e da Jade, no corpo dela e na vida da filha dela, esse mesmo Deus vai fazer um milagre na sua vida também. Eu não sei qual é o seu problema e qual é a sua situação, mas ela já tinha feito uma carta se despedindo e mandou o pai da criança, vai cuidar da sua vida porque eu vou morrer. E hoje ela está aqui contando o testemunho, amém? Para a glória de Deus. Mas ela também encontrou um homem de Deus aqui, que dependendo do lugar que ela fosse procurar, ia dizer: ih, filha, é assim mesmo.
Vamos orar, procura um UPA, procura um hospital. Eu lembro aqui que eu abracei ela, profetizei e falei que o mal saia do teu corpo e da sua vida e que você seja abençoada. E ela fazer o exame, você não tem mais nada, pode fazer o exame, faz o que você quiser. Amém? No mesmo dia a dor foi embora. Que Deus abençoe você e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tempo passou, ela engravidou, né? Teve o bebê e tá tudo bem aí, tá tudo certo. Deus tem uma obra na sua vida. Amém, minha filha? Fica firme, tá? Ele vai completar essa obra que ele começou. Você vai ser uma coluna lá na tua casa. Tá bom, minha filha? Tá? E você é muito bem-vinda aqui. Tá? Você pode ter certeza disso. Amém? Em nome de Jesus. Tá? Amém, minha gente? Que Deus abençoe a vida dela ainda mais. Amém? Do bebê também. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai lá, volta para o seu lugar. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez? Eu não podia deixar de contar isso aqui. Com todo respeito à sua busca, com todo respeito, vou te ensinar mais uma coisa agora, como diz o bom carioca, com todo respeito à sua busca a Deus, o seu jejum, a sua oração, a sua leitura bíblica, a sua devocional, né? Com todo respeito. Meu irmão, tem gente aqui que orou a vida inteira, que jejuou a vida inteira, que orou de madrugada, que fez devocionais e mais devocionais. Quando chegou aqui, teve a vida mudada e transformada. O senhor é contra o jejum? O senhor é contra subir o monte, contra ler a Bíblia? Não, pelo contrário, meu irmão. Mas o que vai fazer a diferença é a fé. Você pode fazer, meu irmão, é a fé. Entende? É a fé, é a certeza. Entendeu? É assim, vai lá, faz o exame e não vai dar nada, porque Jesus já tocou na tua vida. Amém? E eu nem tinha jejuado. Aquele dia eu acho que eu não fiz nem devocional. Por isso que você vê muito cristão aí que faz tudo isso, mas não chega em lugar nenhum. Mas quando encontra um homem de Deus, uma fé diferenciada, uma fé viva, a vida da pessoa muda. Quem está me entendendo aqui em nome de Jesus? É assim que funciona. Amém? Vocês estão me entendendo aqui, gente? É. Quantos cristãos que você conhece ou você mesmo orou, jejuou, fez tudo e não aconteceu nada? Mas quando você age a fé, meu irmão, lá em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento. E alguém pode dizer aí, pastor, mas Jesus disse que a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Meu irmão, a maioria das vezes que eu oro para o demônio sair aqui, eu nem estou em jejum. Foi jejum que eu já fiz outras vezes. A religião ensinou muitas coisas que são legais. Um jejum e uma oração é bom para você. Você e Deus. Quem está me entendendo aí? Para você, edificar você e Deus, a sua fé. Mas na hora do vamos ver, meu irmão, a tua teologia é muito bom para você aí saber as coisas. Mas na hora do vamos ver, o diabo engole o teólogo de cabeça para cima, para baixo. Se não for uma fé viva, meu irmão, uma certeza. E nem estou mandando você escrever quero nos comentários. Não estou vendendo o curso. Estou te ensinando de graça. Você vai sair daqui essa noite e você vai viver a melhor semana da sua vida.
Pastor, é amanhã, posso fazer meu jejum? Faça. Posso orar? Ore pelo teu pastor. Mas o que eu quero dizer essa noite é o seguinte: na hora do vamos ver, é uma fé, é uma certeza, é dizer para o Satanás e o mundo espiritual ouvir: eu tenho um Deus que não perde batalha, e essa vaga é minha, essa doença é do diabo, esse divórcio não pertence à minha casa, eu vou ser feliz, a minha casa vai ser salva, e eu vou viver os milagres que o Senhor tem para mim. Amém? É por isso que muitas vezes eu fui mal compreendido, e eu não estou nem aí para isso. Que se lasque os que não me compreendem, mas eu vou continuar agindo nessa fé. Se é outro pastor, manda chamar a ambulância, o SAMU. Vamos orar, né, irmão? Vamos ver, né, Alain? Vamos ver, né? Glória a Deus. Deus está trabalhando. Quantas vezes você ouviu isso? Meu irmão, e tem crente que morre de velho e Deus não trabalhou. Você acha que Deus não trabalhou? A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas você espera. Eu não estou vendo, mas eu creio. A minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu vou casar e meu casamento vai ser uma bênção. Eu não estou vendo com os meus olhos carnais, mas pelos meus olhos da fé. Eu estou vendo a minha família sendo salva. Eu não estou vendo pelas minhas vistas, como diz Paulo, mas a minha fé está me mostrando o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Amém? E vocês não têm um pastor mole. Amém? Bora para cima. Vamos para cima, gente? Vamos embora e Deus vai honrar a gente, vai abençoar a gente. Eu sei o que eu estou falando. Vai por mim. Vai na minha que tu vai se dar bem. Vai dar certo. Depois você me conta. Amém? Glória a Deus. Foi o que aconteceu com ela em Mateus 11, 28. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Ela veio numa quarta-feira cansada e sobrecarregada, e ela teve uma palavra da parte do Senhor Jesus: eu vou te dar descanso, minha filha. Deus está dizendo para você hoje: eu vou te dar descanso. Eu vou ser o teu socorro, eu vou te livrar, eu vou te abençoar. Amém? Não sou eu que estou falando, é o que está escrito. Em Mateus 10, 8, capítulo 10, verso 8, Jesus disse para mim, para você e para os discípulos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Amém? Eu estou cumprindo o que Jesus falou. Amém? Eu só não vi morto ressuscitar ainda. Pelo menos morto no caixão. Mas outro tipo de morto eu já vi muito aqui. Através da minha vida, e vai ser através da sua vida também. E ele diz: curai os enfermos, limpai. Você vê que é uma palavra de ordem, amém, gente? Ele não diz cura se for, quem sabe. Para aquele leproso, o leproso disse para ele: mestre, se o senhor quiser, o senhor me limpa dessa lepra. E Jesus respondeu o que para ele? Eu quero ser limpo. E a Bíblia diz: na mesma hora ele foi limpo da lepra. Então qual é a palavra para mim e para você de Jesus? Eu quero te livrar, eu quero
que você seja limpo. Eu quero fazer algo novo na sua vida. A palavra de Jesus é: eu quero. Curai, limpai os leprosos, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Eu acho bacana demais quando alguém manifesta. Eu mando logo o diabo embora. Faça uma entrevistinha antes. Tá aí há quanto tempo? O que você está fazendo aí? Então em nome de Jesus, sai. Acabou. Amém? E aí, lá em Mateus 5, eu quero ministrar aqui bem rapidinho. Eu falei e tenho falado esse texto aqui, mas eu quero repetir mais uma vez. Mateus 5, 13. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Ele está tocando na sua vida hoje, amém? Ele está trabalhando lá na tua casa. Ele está trabalhando lá no seu trabalho. Ele está movendo as águas ao seu favor. Quem crê nisso aí? Amém? Ele está te levantando com a mão forte, amém? Ele está fazendo de você alguém cheio do poder e da autoridade. Lembra daquela canção antiga? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Deixa esse poder te envolver essa noite. Deixa o poder do Senhor te envolver. Mateus capítulo 5, verso 13 diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Quer dizer, a lâmpada é acesa para clarear. Amém? Para clarear. Não é para botar debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa, num lugar, mais planejado na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que estás no céu. Amém? Glória a Deus. Amém. Quando o texto Jesus está dizendo aqui para a gente ser sal e luz, eu tinha ministrado essa palavra há um tempo atrás, alguns poucos meses atrás, e a minha esposa falou: amor, conversando comigo, o que você acha de você começar a falar sobre essas coisas de igreja, assim, de servir a Deus, de trabalhar na igreja, de ser um exemplo na igreja, fora da igreja também, né? E eu falei: amém. Vou começar a ministrar então. E aqui Jesus está dizendo assim, para mim e para você: vocês são o sal da terra. Ele não está dizendo que quem sabe você será. Ele está dizendo: você é o sal. E ele não está dizendo que realmente você é o sal ou você já é o sal, mas ele está falando como se você já fosse. Você é o sal. E qual é a ideia da palavra de Deus? Qual é a ideia para que a nossa vida seja diferenciada? É o que diz aqui. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Atos 1:8.
E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vou repetir Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês vão receber o que, gente? Diga comigo, poder. Diga, poder. Quando descer o que sobre você? O Espírito Santo. Diga, Espírito Santo. Diga assim, eu recebo poder através do Espírito Santo. Amém? E diz assim, serão minhas testemunhas. O sal, a luz na escuridão. Como tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqui a gente está nos confins da terra, amém? Que é Brasil, Rio de Janeiro, está nos confins da terra. Então, você que está me entendendo aí, amém? Ou que ainda vai me entender, o que o Senhor quer da gente é que nós vivamos uma vida diferenciada nessa sociedade. O que o Senhor quer da gente, para que Ele possa nos usar, é ter uma vida diferenciada aí por onde a gente andar. Porque Ele quer, e é promessa dEle, que nós recebamos o poder que vem do Espírito Santo. Quem me entende aí, diga amém. Esse poder que vem do Espírito Santo, para quê? Para que a gente faça a diferença por onde a gente andar. Não tem como você ser sal se não tiver a presença do Espírito Santo. Amém? Para você me entender, que talvez você não entendeu, mas você já viu muita gente com muita oração, com muitas vezes Bíblia ali, de leitura, de aprendizado, com muito jejum, mas não sendo sal em lugar nenhum. Pelo contrário, dando um péssimo testemunho, sendo o pior funcionário no trabalho, sendo o que dá mais mau testemunho na família. Muitos aqui, né, às vezes pensou ser crente para ser igual ao meu primo que é crente, para ser igual ao meu irmão que é crente, para ser igual ao fulano. Quantas vezes você disse para você mesmo ou comentou acerca de alguém: o fulano ora direto, o fulano jejua, já viu? Ele vive em oração, vive no monte, meu irmão, mas não paga ninguém. O camarada é um mau caráter, é uma pessoa que não é sal. Então o que Deus está chamando a gente aqui nessa noite? Para ser o sal. Para ser o sal. Entende? Um dia, muitos anos atrás, eu conheci uma pessoa, é falecida essa pessoa, e ele dizia para mim assim: varão, vamos subir um monte. Eu subi um monte algumas vezes com ele para orar. Até que algumas vezes eu ouvi algumas coisas dele assim, eu falei: cara, eu acho que eu estou na companhia que não é muito legal. E um dia ele virou para mim, ele estava falando em línguas assim, mas assim meio mecânico. Aí eu disse para ele assim: isso já tem muitos anos, hein? Esse negócio de língua estranha não é só o The King, não. Isso é antigo, né? Aí eu virei para ele: mas tu tá falando esquisito, uma língua estranha, estranhíssima. Aí ele falou para mim assim: não, essa língua eu ouvi um irmão falando na igreja, eu estou treinando ela para falar. Estou treinando. Eu falei: então as línguas que você fala, você vai treinando? Todas que eu acho bacana, varão, eu ouço assim, fico repetindo e treinando em casa. Entende? Mas ele andava na doutrina. Ele subia monte no estilo. Ele orava, precisa ver ele orando. Mas ele morreu novo. Mas ele não chegou em lugar nenhum. As coisas não foram muito boas para ele. Inclusive a casa que ele morava, ele foi expulso. Praticamente virou um morador de rua. Porque ele não quis ser sal, ele não quis fazer diferença. Então eu falei hoje de manhã, e vou repetir:
Cuidado você que fica na internet vendo um monte de vídeo, um monte de pastor, um monte de gente que agora virou teólogo, entendedor de tudo. Porque às vezes você fica ouvindo todas as pessoas, todas elas. Você não tem algo definido no teu coração. Aí você não vai ser alguém que Deus realmente está levantando. Você vai ser igual a todos. Porque se você segue todos, você vai ser igual a todos. Se você oscila, você não vai chegar onde Deus quer te levar. E quando o texto diz aqui, ó o que o texto está dizendo aqui: vocês são o sal da terra. Quando você vai fazer compra, você esquece o sal. Eu falei e vou repetir, às vezes o sal é esquecido mesmo, é para ser. Você compra tudo, mas o sal é esquecido, né? E muitas vezes a gente precisa ser quem vai definir o sabor na vida das pessoas, e não alguém que vai receber das pessoas. A gente precisa dar o sabor, porque o sal dá o sabor. Você precisa dar o sabor. Você precisa botar o salzinho na picanha, né? Ou numa carne, no churrasco ali, porque sem sal não tem graça. Deus quer te usar para você ser o sal na vida de alguém que está com uma vida que não é legal. Entende? E às vezes a gente quer ser o crente chuchu, né? Vou repetir aqui. Absorve tudo e todos os sabores. Mas Deus está dizendo para mim e para você: a gente tem que ser o crente Giló. Você pode refogar o bichinho amarga, você pode fritar ele amarga, você pode cozinhar ele amarga. Pastor, é para eu ter uma vida amarga? Não. Ter uma vida decidida, firme. Ninguém vai tirar aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida. Ninguém vai tirar da minha vida aquilo que o Senhor tem colocado. Eu não vou ser Maria vai com as outras. Eu vou na minha fé e Deus vai me abençoar. Eu não vou ouvir todos, porque eu não quero ser todos. Eu quero ser um sal. Eu quero ser quem faz a diferença nessa sociedade perdida. E eu creio que Deus vai te usar para que você seja instrumento para muitas pessoas aí fora. Porque tem gente que precisa ouvir você e não eu. Tem gente que vai ter acesso através da sua vida a Deus e não através da minha vida. Quem me entende aí? Às vezes a gente tem que ser bem repetitivo, né? Aí ele diz: se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se o sal não der o sabor, Jesus está dizendo, se você não der sabor, você não vai servir. E ele está dizendo que esse sal é pisado pelos homens. Se você não der o sabor, se você não souber quem é você em Deus, se você não viver aquilo que você tem aprendido aqui, você vai ser pisado. E eu não estou profetizando. Você não vai chegar aonde Deus quer te levar. Quem está me entendendo aí? E ele diz aqui, ó: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Ele está dizendo, olha, você é a luz. E não tem como esconder uma cidade no alto. Já viu quando alguém já viajou aqui? Você vai numa estrada dirigindo, você vê aquelas cidades acesas. Não tem como esconder. Ele está dizendo que se você realmente decidir ser sal e luz, e buscar para que o Senhor te faça sal e luz, Ele está dizendo que não vai ter como esconder aquilo que o próprio Deus vai fazer na sua vida, e através da sua vida as pessoas vão ver.
E não para a sua glória, mas para a glória do nome dele. Entende? Ele diz: ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ninguém acende uma lâmpada e põe uma vasilha tampando ela. Não tem lógica. Ele está dizendo: vocês são luz, porque eu quero que de fato vocês brilhem. Talvez, dependendo do lugar que eu falasse, alguém ia dizer para mim assim: varão, quem brilha aqui é Jesus. Mas o texto aqui está dizendo que não se pode colocar, e não tem lógica colocar uma luz debaixo de uma vasilha. Ela não vai servir para nada. A luz foi feita para iluminar. Deus está dizendo que você foi feito para iluminar. Você foi feito para ser o farol, para ser a luz. O farol no carro de alguém, na direção de alguém, no caminho de alguém. Porque um carro à noite nas escuras, se não tiver a luz, se não tiver o farol, você vê que à noite a luz é a referência. Amém? A escuridão na verdade não é escuridão, na verdade é a falta da luz. Porque quando a luz chega, a escuridão não resiste. E Deus quer que você seja essa luz. Para onde você chegar, a escuridão não vai resistir e ela vai ter que bater em retirada. A escuridão na vida de alguém vai ter que bater em retirada. E eu não quero que isso se restrinja a mim, ou fique somente a mim, no pastor Rogério. Eu quero que isso alcance e que Deus faça na sua vida e através da sua vida também. Entende? Em nome de Jesus. Ele diz: ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. E ele continua dizendo: da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Brilhe diante. Olha o que ele diz: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que estás nos céus. Qual é o desejo do Pai? Qual é o desejo do Senhor para a minha vida e para a sua vida? É que nós venhamos brilhar de verdade, está escrito aqui. A glória é para Jesus, a honra é para Jesus. Mas um pai, ele quer que o filho o quê? Cresça. Que o filho seja o quê? Uma luz. Que ele brilhe por onde andar. E ele está dizendo aqui: quando você brilhar, o nome do Pai vai ser glorificado. Porque você não anda mais a partir da sua vontade, a partir da sua própria vida. Você, a partir dessa noite, você vai andar, se você não anda ainda, com um propósito que Deus tem na sua vida e através da sua vida. No dia que eu tive na casa do Marcos, eu compartilhei isso com ele e com a Carol. E está escrito aqui, Paulo diz isso, que nós somos o que? Embaixadores de Cristo. E uma embaixada de um país em outro país, em comum acordo, né, com aqueles dois países, aquele território que é demarcado pelo país que está oferecendo aquela embaixada para o país estrangeiro, ali naquele local demarcado passa a ser o país da demarcação. Quem está me entendendo aí? Uma embaixada americana no Brasil, aquele local ali passa a ser o quê? Um terreno americano. Uma embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos, aquele local que está a embaixada do Brasil, aquela terra, aquele pedaço ali que está ali, a embaixada passa a ser o quê? Uma terra brasileira, e assim sucessivamente. Entende? E pastor, o que isso tem a ver comigo, com luz, com sal, com a embaixada que nós somos embaixadores do reino de Deus. Aonde nós chegarmos, nós vamos estar representando o nosso lugar.
E onde é que é o nosso lugar? Quem está aqui na terra só de passagem aí? Diga amém. Então, para aqueles que creem em Jesus, que entregaram a vida para Jesus, qual é o nosso lugar? Qual é o nosso lugar? Reservado por Jesus. Qual é o nosso lugar? É o reino de Deus. É a eternidade com Ele. Amém? Nós estamos aqui, ó. Nós somos forasteiros em terra que nem pertence a gente. A gente vai viver aí no máximo, quem sabe, uns 80, 90, quem sabe 100 anos. É ou não é? Mas vai chegar uma hora, meu irmão, que não vai ter jeito. Então, quando diz que nós somos embaixadores, está dizendo o quê? Que nós somos os representantes do reino de Deus aqui nessa terra, onde a gente estiver e aonde a gente chegar. E cá para nós, um representante do reino dos céus não pode ser qualquer pessoa, tem que ser alguém que é luz e é sal, é ou não é? Quem está me entendendo aí? Tem que ser alguém que honra o nome do Senhor. Então, o que você tem feito com o nome do Senhor por onde você anda? Eu falei aqui no outro culto e vou comentar aqui com vocês. Eu penso nos mínimos detalhes. Às vezes eu vou poder ser pego em alguma falha, mas tomara que não. A minha esposa, ela mexe no meu Instagram. Ela posta vídeo, às vezes eu, às vezes ela. Então ela tem a senha, né? Ela vê tudo, posta tudo nas minhas redes sociais. E às vezes ela vai fazer alguma coisa na minha rede social lá e ela fica ali. Ela não muda do meu pro dela. E eu falo para ela assim: cuidado para você não curtir a foto de uma mulher aí. Não, fica tranquilo. Falei, vai pro teu. Não, tô só vendo aqui rapidinho que você segue umas pessoas que eu não sigo, não sei o quê. Assim, né? Eu tô vendo aqui uma coisa interessante. Mas às vezes tem vai aparecer para você alguma coisa e você vai achar legal. Aí tá lá, a curtidazinha do pastor Rogério Silva. Lá na curtidazinha de uma mulher. Não é mulher nua, não. Uma mulher que não é a minha mulher. Aí a pessoa vai olhar, pastor Rogério, ele curtiu. Mas não foi minha mulher. E até eu explicar isso tudo, meu irmão, eu tenho que ser sal. Eu tenho que ser luz. Amém? Eu preciso, em nome de Jesus, Deus vai me dar a graça, que é muito fácil, que a minha mulher é maravilhosa, de viver até a eternidade com a minha mulher, fiel a ela. Ela, a mesma coisa comigo. Eu decidi ser luz, eu decidi ser sal, eu decidi viver na presença de Deus, eu decidi fazer a diferença, eu decidi não viver mais conforme esse mundo, eu decidi viver uma vida de santidade, não como um santarrão, um crente super santo, mas alguém que faz a diferença por onde andar, meu irmão. A minha mulher já me conhece. Um dia desse a gente foi no mercado, né? Aí eu fui comprar um requeijão, alguma coisa assim. Aí eu tô lá assim. Aí na sessão, eu entrei assim. Aí tinha uma mulher, porque você olha assim reto, beleza, mas aquela visão periférica, o nome, né? Eu vi assim, né? Eu vi assim. Aí eu vi que tinha uma mulher pelada na sessão que eu tava. Pelada assim, pelada. Com a roupa assim, esquisita. Entendeu? Aí a minha esposa entrou assim, mas ela encontrou comigo, eu saindo. E eu fui para lá, rodei. Aí eu virei para ela e falei para ela assim: agora eu vou voltar lá naquela sessão e vou comprar o requeijão que eu gosto. Porque não estava legal aquela sessão lá na hora que eu estava. Ela riu. Porque depois ela entrou e ela viu a mesma visão que eu tive. Meu irmão, o diabo não precisa de muita conversa. Os homens aí. É um olhar. É um oi. Um oi no direct do Instagram. Um oi. Sabe? É um oi no WhatsApp. É uma conversa. E vai destruir tudo aquilo que o Senhor tem feito e construído na minha vida e através da minha vida.
O diabo não tem pressa. Ele está me analisando e está analisando você. Ele está vendo os caminhos que você tem caminhado. Por isso que tem muita gente que não quer ser crente de verdade. Dá trabalho. Agora o que não me incomodava vai me incomodar. Aqui, o que era normal para mim agora é pecado. Caramba. Agora eu faço uma coisa antes, agora fica um negócio aqui dentro de mim falando, não faz, está errado. Não seja amigo, cuidado com essa companhia, cuidado com isso aí. Sai daí, esse ambiente não é para você. E você, meu Deus. E agora eu tenho que dizimar, agora eu tenho que ofertar, agora eu tenho que ir para a igreja, meu Deus. Não que seja um martírio, né? Mas você passa o quê? A viver uma vida de sal. Porque o Espírito Santo, ele vai trabalhando em você e vai te ensinando. E ele vai te lembrar amanhã e durante a semana, você é sal. Jesus disse que você é luz, que você precisa iluminar. Entende? É muito bom o carro novo, a casa nova, o testemunho aqui, ou não é? Eu profetizar viagem, vou encontrar contigo no aeroporto, ou não é? Mas às vezes quando eu começo a falar assim, vai ser o sal, vai ser a luz. Pô, pastor, achei que você ia falar de Josué. Não temas, eu sou contigo. Por onde quer que você andares, a terra que você está pisando é sua por herança. Você vai conquistar a igreja, não é, pessoal? Amém. Não é, meu irmão? Quer viver com Deus, sai do pecado. Viva uma vida santa. Começa a dizer, o que eu pecava antes, não vou pecar mais. O que eu errava antes, não vou errar mais. Eu vou dar o gosto, eu vou ser o sal. Pô, é uma coisa desagradável, não é? Alguém fala assim, pô, às vezes eu te falar, às vezes eu fico meio assim. Tipo assim, eu vou num lugar, e aí, dependendo da pessoa, fala assim, não, fulano é lá da minha igreja. Aí eu falo, meu Deus, será que eu falo ou não falo que ele é da minha igreja? Eu não sei a vida que o camarada leva lá. O que você tem feito? Qual é o seu caminho? Quem é você diante do Senhor, igreja? O apóstolo João disse assim, filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, tem um advogado. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Vamos fazer a diferença nessa sociedade perdida. Aqui, vamos dar o gosto na vida das pessoas. O gosto que vem do Senhor. Vamos ser o sal. Vamos ser a luz, vamos ser o socorro para alguém. Amém? Fica de pé.